Bom dia com Jesus. Amém. Nós vamos tomar uma escritura na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler apenas versículos 6 e 7. Damos boas-vindas a todos em nome do Senhor Jesus e que Deus possa conceder o desejo de cada coração. Creio que o nosso desejo é que Ele venha logo, para nos tirar desse caos no qual nós nos encontramos. E eu vi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Amém. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bondoso Deus, nós lemos em Sua palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então pedimos ao Senhor que enquanto nós ouviremos a Sua palavra nesta manhã, que a nossa fé seja aumentada, pois estamos em busca de uma fé perfeita, aquela fé de rapto, aquela fé que nos transformará no abrir e fechar de olhos, pois isso é uma promessa do Senhor. Então faça isso por nós, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Que coça! Muito bem, na mensagem As Bodas do Cordeiro, no parágrafo 53, o profeta de Deus diz assim: sabemos que haverá uma noiva e haverá uma ceia servida nos céus. Pensemos nisto, mais seriamente. Sabemos que haverá uma noiva e haverá uma ceia servida nos céus. E isto é tão certo como Deus o é, porque é a sua palavra. Amém. É uma promessa, E essa promessa não falha, porque vem de um Deus imutável. E sabemos que aqueles que formarão aquela noiva serão a sua igreja, e eles aparecerão diante dele, sem mancha ou ruga. E eles têm o material na terra agora para se prepararem. Se você notar, está escrito: ela se aprontou. Amém. Esse material é a palavra de Deus. Esse material é a mensagem, que Deus restaurou para nós no finalzinho desta última era, desta igreja ou desta era laodiceana. Agora, amados, eu senti de meditarmos com vocês sobre isso nesta manhã, porque não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor Jesus voltará. Porém, cremos que Ele voltará. E segundo a gente olhando para os acontecimentos, nós vemos as profecias bíblicas se cumprindo, As profecias bíblicas têm se cumprido ao pé da letra.
E São Mateus, capítulo 24, o versículo 12, a Escritura diz assim, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. E esfriando o amor, então, parece que a vida fica sem graça, não é? Para aquela coisa assim predita, não é? Isso é, nos lares, nas famílias, isso é entre os cônjuges, esposa e esposo, filhos e pais, pais e filhos. Esfriando o amor, a coisa desmorona. Isto é verdade. E a Escritura está predizendo que por multiplicar a iniquidade, o pecado, não é? O amor de muitos esfriará. Agora, precisamos ter muito cuidado para que o amor que temos a Jesus, o amor que temos no nosso arrebatamento para estar na eternidade, não pode esfriar de maneira nenhuma. Porque não sabemos o dia e nem a hora, porém cremos que ele virá, não é isso? Então, o irmão Branham disse assim: nós acabamos de passar pelas eras da igreja e aprendemos que estamos na última, na era da igreja de Laodiceia. Quando a igreja seria indiferente, ficaria fria, esfriou o amor pelas coisas de Deus. Aquilo que até então não podia praticar, não é? Não podia fazer aquilo porque era pecado e aquilo ia desagradar a Deus, entristecer o Espírito Santo. Agora não é mais. Como se Deus tivesse mudado, não é? Como se a Bíblia tivesse mudado. É verdade. A gente às vezes fala demais, não é? Mas olhando para a igreja pentecostal na qual eu me converti há 40 anos atrás e olhando para ela hoje, houve uma mudança do dia para a noite. É uma lástima, é uma pena. Então, o profeta está dizendo para nós que esta era da igreja de Laodiceia seria uma igreja indiferente, ficaria fria, se denominaria e se organizaria, e as organizações tomariam isto e o devorariam. Aí, se somos pessoas espirituais, podemos ver essas coisas acontecendo. Tomam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que eles estão lendo todos os dias, ou pelo menos na igreja, e a Bíblia diz uma coisa e eles vivem outra. Então, o profeta está dizendo que se organizariam e as organizações tomariam isto e o devorariam. Mas há uma promessa, que lá haveria um remanescente, aleluia, um restante, né? Digamos assim, um pouquinho, apenas um grupinho. Lá haveria uma igreja que estaria espalhada por todos os lados, mas Deus a ajuntaria e a raptaria para a glória. Um pequeno grupo santificado em algum lugar, esperando no Senhor. Amém. E eu e você, nós devemos
considerarmos que nós pertencemos a esse pequeno grupo, que estávamos espalhados por todos os lados, em todas as igrejas, todas as denominações, mas Deus nos ajuntaria. E é o que Deus tem feito, é o que o Espírito Santo tem feito, ajuntando este povo em um único lugar, de onde haverá o arrebatamento. Onde é esse lugar? Tem gente esperando que haverá uma tenda que será armada em algum lugar e estão esperando a ressurreição do profeta. Nessa tenda, segundo alguns, me disse que lá nessa tenda, nessa reunião, o profeta vai revelar o segredo dos 7 trovões. E essa revelação vai nos dar fé para sermos arrebatados. Oxalá, se fosse assim mesmo, né? Eu recebi um áudio com uma profecia ao servo do Brasil, e lá no finalzinho a pessoa faz menção disto. Estou esperando o profeta ressuscitar e armar essa tenda, cumprir aquilo que ele falou e não se cumpriu. Meu Deus! Então, amados, Deus está juntando esse povo agora em um único lugar. Que lugar é esse? Em Cristo, na palavra. Amém. E Jesus virá e nos arrebatará. Então o Senhor Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque aprouve ao vosso Pai Celestial dar-vos o reino. Amém. Não é um grande grupo, mas sim um pequeno grupo, um pequeno rebanho. E Deus está fazendo isto. Agora, amados, nós estamos em busca desta fé perfeita. Devemos estar almejando-a, desejando-a. Essa fé em uma porção maior. Essa fé de rapto. Esta fé que nos transformará num abrir e fechar de olhos. Estou lembrando do irmão que me disse sexta-feira, onde nós estávamos reunidos numa festa de aniversário, com muita comeria. Alguém saiu passando mal de lá ou não? O irmão me disse assim, que para aqueles que dormiram em Cristo, estão esperando a ressurreição, será muito mais fácil para nós que ficarmos vivos. Então ele disse: pastor Albertino, eu penso que será muito pouco que vai estar preparado para ser transformado no abrir e fechar de olhos. Aqueles que estão dormindo no sepulcro, eles estão livres. Dormiram na fé, esperando a volta do Senhor Jesus. E eu pensei que isso é verdade. Temos que lutar. Temos que lutar. Então o irmão Branham diz assim: como me perguntou um homem há alguns minutos atrás acerca da vinda e do rapto. Alguém fez essa pergunta para o irmão Branham, né? A respeito da volta de Jesus e o arrebatamento. Então o irmão Branham diz: sabemos que temos vivido o tempo. É verdade. O tempo tem se passado, as eras têm se passado. Sabemos que temos vivido o tempo. O tempo do rapto está
à mão. Quer dizer, está próximo. O tempo do rapto está próximo. E estamos buscando uma fé de rapto. Uma fé que ajunte as igrejas e lhes dê alguma força sobrenatural que possa mudar esses corpos nos quais vivemos, num abrir e fechar de olhos. Seremos mudados, seremos transformados. A Bíblia diz que aqueles que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então nós estamos em busca dessa fé, que nos transformará. Meu Deus! Porque vemos um Deus que pôde levantar os mortos do piso e do pátio e trazê-los à vida novamente e apresentá-los ante nós. Você não viu isto, nós não vimos isto com nossos olhos carnais, mas nós sabemos e cremos que Deus fez isso através do ministério do Elias prometido para esta era. E se Deus fez isso através dele, foi para vindicar o ministério de seu profeta. Um profeta é a boca de Deus aqui na terra. Então, irmão Branham está nos dizendo que vemos um Deus que pode tomar um câncer que come um homem e converter em uma sombra, e o levanta e o transforma em um homem forte e saudável. Amém. Lendo os acontecimentos que Deus realizou através do ministério de William Marion Branham, ele fala de tumores cancerígeos caindo na plataforma. Então ele continua dizendo, isso deve dar fé de rapto a gente. Isso deve dar fé de rapto, uma fé suprema. Porém, amados, às vezes nós oramos e pedimos a Deus para ajudar a nossa fé. Às vezes nós dizemos a Ele, Senhor, estamos precisando de um levantamento de fé. Porque parece que a nossa fé está tão minguada, não é? Tão minguada. O profeta diz que não temos fé nem para a cura divina, quanto mais para sermos raptados. Então, o profeta diz na mensagem A Fé Perfeita, que a fé é um incentivo do amor. Pensemos nisso. A fé é um incentivo do amor. Então, é necessário que haja amor para que possa produzir esta fé. A mensagem Fé Perfeita, ele fala isso no parágrafo 86. Vamos ler isso aqui nas próprias palavras dele. Agora, notem bem, a fé perfeita resolve toda circunstância, sem importar qual seja. A fé perfeita. A Bíblia diz que a fé remove montanhas. Isso é a fé perfeita. Então ele está nos dizendo que a fé perfeita resolve toda a circunstância, sem se importar qual seja. A fé perfeita domina tudo. Veja bem, quando você crê algo, ou se pode fazer algo, e tem fé naquilo que está fazendo, não importam a circunstância, isso não tem nada a ver, porque a fé domina
estas circunstâncias. Que Deus ajude a nossa fé. Irmão Anderson falou de Abraão, né? Na sexta-feira. E aqui em Romanos, capítulo 4, a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Isso não é uma história simplesmente para preencher livros ou para tomar o nosso tempo. Isso é algo verídico. Isso cumpre aquilo que o nosso Elias tem nos dito, que não importa o que possa parecer ao ser humano, quão esquisito, o que Deus tenha que fazer para cumprir a sua promessa, Ele a cumprirá. Então Abraão, com 65 anos, ou 75 anos, Sara com 65, nunca tinham tido nenhum filho, e Deus vem e faz a promessa para Abraão, que lhe daria um filho, e através daquela semente seria bendita todas as famílias da terra. Agora, se Deus tivesse prometido hoje, cumprido amanhã, era facinho, né? Muito fácil. Mas depois que ele recebeu a promessa, passaram 25 anos. E à medida em que o tempo passava, as circunstâncias aumentavam. Parece que a coisa ficava mais difícil ainda. Eles foram envelhecendo, Abraão ficando velho, corcundo, Sara ficando uma velhinha, quem sabe até já estava meio pirando, não é? Deixando a torneira aberta. Por isso que eu não quero ficar velho. É verdade, vocês vão ficar velhos, vocês vão ver. Esquece a torneira aberta, deixa a luz acesa. Meu Deus, então eu posso ver Sara nessa condição. Passaram 25 anos, mas a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus e estando certíssimo que Ele é poderoso para cumprir o que Ele havia prometido. E esse Deus é o mesmo Deus de Abraão, o Deus que nós estamos servindo, e é poderoso para cumprir o que Ele tem nos prometido. Ficamos na nossa posição cristã, amando ao Senhor, amando a sua vinda, amando a nossa salvação, amando a nossa vida eterna. Meu Deus! Então a Bíblia diz, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, Abraão, está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, falando de mim e você, mas também por nós a quem será tomado em conta. Nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Então, amados, exercitamos a nossa fé. Não vamos deixar para buscar ao Senhor em último plano. Não. Vamos colocar o Senhor continuamente diante de nós, em qualquer fase, em qualquer circunstância da nossa vida. Se tudo vai bem, olha, glorifique ao Senhor, ame ao Senhor. E se a coisa não está boa, continue glorificando,
porque ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, ainda que você não entenda, mas você não fica com interrogações e querendo que Deus lhe dê uma explicação. Se você está preenchendo os requisitos da palavra, simplesmente levante a sua cabeça e permaneça firme. Amém. Chegaremos lá, com certeza. Então, o profeta continua dizendo para nós: você simplesmente fala e segue adiante sem duvidá-lo, nem sequer faz perguntas, porque já é uma coisa concluída. Isso domina sobre toda a circunstância. Alguém diz, porém, se você faz isto, aquilo e aquilo outro, porém a verdade é que isto já venceu. Amém. Falar a palavra, orar, pedir a Deus e não duvidar. A fé crê que Deus operará tudo. Eu não sei como vai fazer, mas Ele o fará. Amém. Como poderia Abraão e Sara, ela com 90, ele com 100, ela sendo uma mulher estéril, e agora nessa idade, na sua velhice, como poderia eles ter um filho? Mas a Bíblia diz que Abraão não duvidou de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Ele caminhou cada dia de sua vida dando glória a Deus. Deus prometeu que me daria um filho e esse filho virá. Amém. Aleluia. E agora então, depois de 100 anos de idade, Deus os transformou. Irmão Brana disse assim, que Sara não podia obter aquele filho na condição em que ela se encontrava. E nem tampouco Abraão. Então Deus os transformou, eles ficaram jovens outra vez, ao ponto de Abimeleque desejar casar-se com Sara. Não era uma velhinha de 90 anos, não, era uma jovem. Graças a Deus por isso, é o que Ele vai fazer comigo e com você num desses dias. Então, ele continua dizendo, a verdade é que a fé já venceu tudo. A fé crê que Deus operará tudo. Eu não sei como vai fazer, e também nós não sabemos. Porém, Ele fará, porque Ele prometeu. Porém, de todas as maneiras o fará. E a fé domina sobre toda a circunstância. E além do mais, a fé e o amor estão relacionados. A fé e o amor são parentes, andam juntos. Estão relacionados. Porque você não pode ter fé sem ter amor. Porque a sua fé está baseada num Deus que é a pura essência do amor. Sua fé está baseada, ancorada em um Deus que é a pura essência do amor. Então a fé e o amor operam juntos. Aí eu pergunto assim, como está aí dentro do seu coração? O que tem aí dentro? O nosso coração deve ser o trono de Jesus Cristo. Deve ser o trono do Espírito Santo, de onde Ele manda as ordens para a torre de controle. Faça, não faça, vai, não vai.
e você obedece. Então eu pergunto, está cheio de amor? Deus é a essência do amor. Ou tem algum rancor aí, tem alguma raiz de amargura, tem alguma coisa contra alguém? Não vamos falar sobre inveja, mas a Bíblia fala sobre isso. Cheio de inveja, cheio de contenda. É um rancismo. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Então veja, além do mais, a fé e o amor estão relacionados, são parentes, porque você não pode ter fé sem ter amor, porque a sua fé está baseada num Deus que é a pura essência do amor. Então a fé e o amor operam juntas. Amém. Um pouquinho mais adiante, o nosso profeta continua dizendo: então a fé perfeita é pura, tão pura como o amor. Agora, quando você ama um indivíduo, como vocês amam seus maridos, irmãs, e os homens amam suas esposas, não há necessidade de que alguém lhe diga: você não a ama. Porque você a ama e você sabe que é assim. Estão entendendo? Não há necessidade, não, espera aí, você não ama a sua esposa, ou dizer para a esposa, você não ama o seu esposo, porque você o ama, você a ama. Muito bem. Então ele continua dizendo, se eu lhe perguntasse, como você pode provar para mim que você a ama? Então me responderias, eu provo por minha maneira de viver. Eu provo por minha maneira de viver. Aí você lê isso entre linhas, não é? Se amam um ao outro, respeitam um ao outro, trata bem um ao outro. Aleluia, porque continuam sendo namorados. Mas depois de um tempo a coisa muda, né? Um está terminando já, chegando lá na outra rua do quarteirão, e o outro está um quarteirão atrás. Mas se você verdadeiramente ama um ou outro, então você pode provar. O profeta disse, eu responderia, eu provo por minha maneira de viver. A esposa diria, eu sou uma esposa fiel e honesta. Eu trato bem o meu esposo, eu respeito ele. Eu trato ele como a Bíblia me ensina. Ai, difícil, né? Como é difícil. Meu Jesus, ajuda-nos, Senhor. Eu sou uma esposa fiel e honesta, ou o esposo, eu sou um esposo fiel, e isso prova que a amo. Então a sua vida provará o que é. E isso é igual com o cristianismo. Tem fé e confiança um no outro e são puros. É algo real. E ainda que não possa mostrar a outra pessoa, você sabe que a tem e suas ações provam. Agora nós estamos servindo um Deus que é onisciente. O esposo pode enganar a esposa, faz de conta, não é? Faz de conta que eu o amo, faz de conta que eu a amo. E pode enganar um ou outro, mas você não pode enganar a Deus. Porque Ele conhece até mesmo os seus pensamentos.
e estamos esperando para nos arrebatar. Oh, amados, que Deus ajude a nossa fé, que Ele esforce a nossa coragem. Temos que lutar se queremos vencer. E o nosso pior inimigo é o nosso ego, não é isso? É o nosso ego. Vamos relembrar um pouquinho aqui dos conselhos do profeta na mensagem Perfeição. Porque nós estamos propensos a essas coisas. Então, nesta mensagem Perfeição, o profeta de Deus diz assim: estamos descansando hoje como legalistas sobre alguma coisa legal que fazemos. Não, eu sou um crente, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu leio as mensagens, mas fazendo uma coisa legal, não é? E aí as irmãs podem pensar, o profeta vai falar sobre isso. Olha, eu não corto o meu cabelo, eu não uso vestimenta sumária, e eu estou pronta para ir ao céu. Então, falando do legalismo, porque, irmãos, há extremos para a direita, há extremos para a esquerda. De um lado há um legalismo, por um outro lado há um liberalismo. Não, você pode fazer tudo, Deus só quer o coração. Não é assim, não. Como dizia o irmãozinho que pregava na praça. Deus não é açougueiro para querer só o coração. A Bíblia diz que Ele quer tudo, corpo, alma, espírito. Ele quer tudo em santidade. Então, o profeta disse, e o legalismo se segura nesta ideia. Eu penso que é assim, eu acho que é assim. Se segura nesta ideia. Aleluia! Vou usar meus vestidos lá embaixo, arrastando pelo chão. E minhas vestes lá embaixo desta forma. Deixarei meus cabelos crescer desse tamanho, e então tudo estará bem. Mas o profeta disse, isto é uma mentira. O diabo está mentindo para você. Isso é um engano. Não está tudo bem, não. Então ela fala assim, e aponta para uma mulher de vestido curtos, e diz, ela vai para o inferno. Vocês estão entendendo? Eu uso meus vestidos compridos, meus cabelos, eu não corto, eu não uso maquiagem, não faço isso, não faço aquilo, mas aquela lá, ó, vê como que ela faz. Usa vestimentas sumárias e usa pinturas e etc, etc. Ela vai para o inferno. Então o profeta diz, eu não posso dizer isso, embora eu ache que isso está certo. Se ela não se converter, ela vai para o inferno mesmo, porque ela está num caminho largo. Ela está indo para uma porta espaçosa. Espaçosa é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Porém, porfiai, por entrar pela porta estreita. Caminho estreito, porta apertada, que conduz à vida, e poucos são que o encontram. Então, o irmão Branham disse, eu não posso dizer isso, embora eu ache que isso está certo, eu não as condeno. Mas, quando você descansa sua salvação e suas esperanças eternas sobre uma doutrina como esta, de simplesmente deixar vestido comprido, cabelo crescido, se você descansa sobre uma doutrina como essa,
você está condenado com ela. Meu Deus. Ele diz: um homem ou uma mulher, não importa se você seja isso, aquilo ou aquilo outro, venha para a fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emanuel, e deixe o purificador sangue do Senhor Jesus Cristo purificar seus pecados. Essa é a maneira de ir ao céu. Amém. Irmão, não importa. Você pode continuar usando vestes longas. Vocês, homens, pode ser que não usem camisas de mangas curtas e estas coisas. Ou seja, o que for que você deseja. Mas se você ainda tem malícia, inveja, contenda, etc., você pode ter corrido e dançado no Espírito, falado em línguas e gritado, pregado o Evangelho ou qualquer coisa, mas você ainda está perdido. Misericórdia. Então não é simplesmente brincar de ir ao céu, brincar de ser arrebatado, como as crianças brincam lá no fundo do quintal, né? De fazer comidinha. Faz um fogãozinho lá, arranja umas latinhas. Eu estou fazendo aqui o arroz, estou fazendo o feijão. Ontem o filho mostrou um vídeo da netinha fazendo geleia lá na chácara. Não, irmão, nós temos que encarar os fatos e as realidades com sinceridade de coração. Deus quer tudo de nós. Então veja, o profeta dizendo: ela pode usar vestidos compridos, ele pode nunca usar camisa de mangas curtas. Meu Deus, mas se você ainda tem malícia, tem inveja, contendas, olha, você pode ter corrido no salão da igreja, dançado no Espírito, falado em línguas, gritado, pregado o Evangelho, ou qualquer coisa, mas você ainda está perdido até que aquele sangue te limpe e coloque o amor divino do Senhor Jesus Cristo no seu coração. E deixe as pegadas da vida de Cristo após si. Amém. Estamos descansando hoje como legalista sobre alguma coisinha legal que fazemos. Ora, quando eu era um pecador, eu era um leopardo. Por mais que eu tentasse parar com isso, parar com aquilo, eu apenas deixava minhas manchas mais brilhantes. E eu era hipócrita com isso, e você também era. Bom, se era, então ficou no esquecimento, né? Só não pode ser no presente. Que Deus nos ajude. Então, irmão Brando, falando aqui nas entrelinhas, né? Dando-nos uma experiência. Quando eu era um pecador, eu era como um leopardo, né? Quanto mais eu pensava em parar com isso, parar com aquilo, eu deixava minhas manchas mais limpas ainda. O leopardo lambe as manchas escuras de sua pele, aquilo o incomoda, então ele lambe-as para ver se tira dali, mas quanto mais ele lambe, mais elas brilham. Meu Deus, misericórdia. Eu era um hipócrita com isso e você também era. Mas no dia em que você chega ao Calvário, para a purificação de seus pecados, onde o verdadeiro Cordeiro de Deus inspirou, dando a sua vida, derramando o seu sangue, você chega ali com um coração sincero, clamando por misericórdia, suplicando o seu perdão, você alcança a misericórdia. Você receberá o perdão que você deseja, e aquele sangue te limpa, te purifica de todos os seus pecados. Que Deus ajude a nossa fé, que Ele esforce a nossa coragem. Temos que lutar se queremos vencer.
E o nosso pior inimigo é o nosso ego, somos nós mesmos, é a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Que Deus nos ajude a pegar esse ego e crucificá-lo, colocá-lo numa cruz, não é? E colocá-la no altar do Senhor. Então, o irmão Branham diz, para ficar com Deus, permaneça amável. Aleluia. Permaneça amável. Não deixe o diabo roubar os seus privilégios. Nós lemos aqui na mensagem de Israel e a igreja, o profeta perguntando, quantos aqui são cristãos genuínos, verdadeiros? Os irmãos levantaram a mão e o profeta diz, vocês devem ser o povo mais feliz da terra. Amém. Por quê? Temos um Deus que nos ampara, temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. E além de tudo, quando a morte estiver subindo pelas mangas da camisa, você poderá dizer como Paulo, morte, onde está o teu agrilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Meu Deus, porque você tem vida eterna. Então ele está dizendo, para ficar com Deus, permaneça amável. Deus é amável. Amém. A Bíblia nos diz, para não entristecermos ao Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Não o entristeçais, não o extinga de você. Irmão Branham diz que o menor rosnado do lobo faria com que a pombinha celestial alçasse voo e fosse pousar bem distante. O Espírito Santo é sensível. Vigie no que você fala, vigie naquilo que você pensa, porque até mesmo nossos pensamentos são criadores de atmosfera. Permaneça amável, Deus é amável. E para ficar com Deus, fique com amor. Amém. Deus é amor. O amor produz saúde. Aleluia. O amor manda a depressão embora. O amor não aceita o nervosismo, nervo fluindo sobre a flor da pele. Meu Deus, permaneça manso. Nunca seja autossuficiente. Sempre confie nele, em Deus. Aleluia. Como Deus, só Deus mesmo. Nós meditamos aqui na quinta-feira, né? Como Deus, só Deus mesmo. Deus não havia dito para aquele escravo que ele ia fazer aquilo, mas o escravo tinha aquilo, não é? No seu coração. Ele não estava fingindo, não. Ele sabia que como Deus, só Deus mesmo. Pediu para pescar. O rei tinha jogado o anel lá no rio, o peixe engoliu o anel, ele pescou o peixe, o anel estava lá. Colocou o anel no dedo e saiu regozijando. Como Deus, só Deus mesmo. Aleluia. Quando nós estivermos subindo no arrebatamento, ora, como Deus, só Deus mesmo. Aleluia. Podemos dizer isso agora, irmãos. Nós não temos nenhum mérito, não somos melhor que ninguém. Porém, Deus passou por alto sobre muitas pessoas boas nessas denominações e alcançou você, alcançou a mim. E a Bíblia diz que isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Então você pode dizer agora, como Deus, só Deus mesmo. Aleluia. Maria Madalena podia dizer, como Deus, só Deus mesmo. Nunca seja autossuficiente, sempre confie nele. Nunca use sua própria mente. Tome os pensamentos dele. Meu Deus. A Bíblia diz, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que estão lá de cima. Leia e decore Apocalipse capítulo 21. João viu
a nova cidade, a Santa Jerusalém, é o lugar aonde nós iremos morar. Você deve sonhar com aquilo lá. Não vai ficar nervosa porque o seu armário está desmoronando ou alguma coisa assim. Bom, não entrou água na sua casa não, né? Porque lá você tem muito mais que isso, né? Aleluia. Se as ruas são de ouro, meu Deus, como vai ser esses móveis? Parece que a promessa é muito grande, né? Porém é assim diz o Senhor. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Graças a Deus por isso. Aleluia. Deixe que os pensamentos dele sejam seus. E leve-os à sua mente carnal e repita-os e diga: ó Deus, tire todas as minhas dúvidas. A dúvida embaraça, ofusca a fé. A dúvida traz perguntas, traz interrogações. Então, o irmão Bano está nos ensinando, não é isso? Não use a sua própria mente, tome as mentes, não use a sua própria mente, tome os pensamentos dele, pensamentos de Deus. Deixe que os pensamentos dele sejam seus. Leve-os à sua mente carnal e repita-os e diga: ó Deus, tira todas as minhas dúvidas e deixe meus pensamentos serem teus pensamentos. Amém. E vocês que estão doentes, façam isso enquanto estamos falando. Apenas tirem, joguem fora o pensamento de doença. Pegue os pensamentos curativos de Deus e deixe-os se tornar seu pensamento. Amém. Graças a Deus. Mas quanto mais você pensa na doença, parece que ela cresce mais. Porque é um demônio que está ali, né? E ele acha bom, ele bate palma. Pare de falar sobre isso. Estou doente, estou enfermo. Falei isso para o nosso amigo, né? Pense nos pensamentos curativos de Deus. O diabo põe a enfermidade, mas Deus tira. Ele põe a doença, Deus cura. Amém? Maior é o nosso Deus. É isso, verdade? Meus amados, que Deus nos ajude. Vamos em busca dessa fé perfeita. Ore, jejue, a maneira de alcançarmos aquilo que você não está dando conta, a maneira de vencer aquilo é através da oração, é através do jejum. E Deus vai tirar tudo aquilo que não o agrada, que está lá dentro, e vai tomar posse do seu coração. E quando Deus estiver tomado o controle, aleluia, aí você vai glorificar a Deus em qualquer circunstância da sua vida, porque sabemos que tudo aqui é passageiro, tudo passará. Mas daqui a pouco nós adentraremos na vida real, na vida verdadeira. Bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã, nesse primeiro dia da semana. Te louvamos pelo Senhor ter nos trazido à tua casa e ter nos falado estas palavras, poucas palavras, porém, que elas encontrem guarida em nossos corações. E assim sendo, Pai, quando o diabo estiver vindo, caminhando com sapatinho de algodão, nós podemos discernir e podemos derrotá-lo no seu próprio terreno. Fica conosco, Pai. Ajude-nos em nossas necessidades. Abençoe nossos irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Que cada um possa, ó Pai, desesperar pela fé perfeita, pela fé de rápido, pela fé de transformação, porque é uma promessa de sua palavra e nós devemos ir em busca dela. Porque se é uma promessa de Deus, então ela nos pertence, nós somos herdeiros delas. Fique conosco, oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém.